Objetivos que eu engano. Boa tarde, galera. O pessoal tá chegando aí de mansinho. Fiquem de olho aí nos recados que eu tô colocando aí no chat. Do pessoal que já está na sala, todo mundo já se enquadrou no grupo, já sabe a história, já definiram alguma coisa? Como é que vocês estão na organização? Vão trocando ideia enquanto o pessoal vai adentrando aí. Tem alguém sem grupo, alguém que precisa da gente fazer analisar alguma coordenada, encaixar em algum grupo? Ou todo mundo já está organizado? Hein, galera? Como vocês estão na organização do grupo do trabalho dos Eu enumeradores? tenho um grupo, só que eu acho que a gente ainda não definiu qual o texto. Isso, então entra no bate-papo da nossa aula de segunda, olha quais estão relacionadas lá para não repetir, tá? Na hora que vocês forem definir, Luan. É difícil repetir também porque são muitas histórias, mas às vezes por algum motivo pode ser que aconteça. E eu acho que o trabalho fica mais rico se a gente não repetir as histórias, se forem histórias diferentes. O ideal seria que a gente não repetisse nem as mesmas do M1, nem as do M2, mas aí ficaria muito complicado para a gente analisar tudo separadamente, né? Porque eu acho que isso vai traçar um painel bem bacana, principalmente para o Matheus, que está envolvido lá dentro do programa em si. É um diálogo muito interessante com o que eles têm lá na plataforma deles em si. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? O pessoal está chegando aí. Vão dar uma olhada nas frases que chegam na tela. Oi, pode falar? Hoje vai ter avaliação sua? Não, a minha avaliação é durante a semana. Não é bem uma avaliação. É um exercício que eu coloquei lá para vocês na plural. Não é uma prova como vocês estão fazendo aí da específica. A específica de português vocês têm até nota. Muitos fecharam. Eu não sei se é do F3. Eu tive que Você pode falar pra gente as notas? Ué, a gente pode fazer como eu Você fiz. fala o número e a nota. Isso. Eu fiz, foi assim com o pessoal do M1, porque eles estavam muito angustiados, né? Eu também tô doido pra Ansiosos saber. com a questão da nota, já tá corrigindo mesmo. Tô sabendo. Eu tô mais perdido que segue em tiroteio, gente. Ajuda ele aí.
É o seguinte, é porque a específica foi feita antes, né? A de português, então, ela Antes de começar a pandemia. muito antes do isolamento. É, aquela prova lá de... Acho que a nossa tinha 10 questões, não era? Acho que era das questões. Isso. Ela Então, valia assim, 10, né? Valia 10, né? ela valia 10. Eu tive muita nota boa, pouquíssimas médias perdidas, graças a Deus, isso é bom. E a gente pode combinar, todo mundo aqui nessa parte do F3 sabe o seu número? Se eu falar o número da conta de associar... Oi. É aquela que é toda fechada? Não. Que é aberta. É aquela primeira prova toda aberta. Ah, Lembra dela? Foi antes do isolamento. não. Ela foi, Tá. ela foi em março, para vocês terem uma ideia. Né? Então, ela já estava corrigida há mais tempo, faltava só eu somar. Então, as notas não foram ruins. Eu não sei se do F3 eu tive total, mas as outras turmas todas eu tive muitos totais. Então, a gente pode fazer o seguinte, fazer como eu fiz com as outras turmas. Primeira coisa que eu preciso que vocês me respondam. Todo mundo sabe o seu número na sala? Se eu falar, por exemplo, F3A e o número, você Acho que sabe? todo mundo sabe. Então, tá tranquilo nesse aspecto? Sim. Sim, a Marizinha, assim. Então, porque quando a gente coloca, por exemplo, se eu fotografar e colocar aqui, fica todo mundo querendo saber a nota do outro. Isso não é legal, acho que não é bacana. Cresce uma competição que é desnecessária. A gente não tem que competir com o outro, mas ser sempre o melhor que a gente pode ser dentro do espaço onde estamos. Ontem eu sei que a Marisa ela também fez esse mesmo esquema. Só que teve alguns que perderam, e todo mundo foi dar a nota deles, porque eles tiveram que pedir depois. Aí mais ou menos acaba associando que aquele número é daquele aluno. Eu tive 2 só no M1 que pediram para eu mandar novamente a nota, porque eles tinham perdido. Mas ainda assim eram notas relativamente boas. Quando a nota é ruim, eu fico com vergonha, mas se é boa, não fica não. Engraçado, né? Eu acho que é muito pessoal isso. Então vamos fazer o seguinte, a maioria já está aí presente, não está? Deixa eu ver quantos. Acho que sim. Tá. Ó, eu vou ter que fazer o Sim, compartilhamento. a maioria. Tem 72 pessoas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo F3A e vou falando o número em nota, né? Se alguém chegar depois, vocês avisam que eu passei a nota. E tem uns recadinhos aqui para vocês antes da gente dar Ô, sequência. Neide, só Na uma live. pergunta. Diga. A prova que vai repetir vai ser só do grupo C ou vai ser do grupo A e do grupo B também? Não, é o seguinte, primeiro, o grupo C, vocês lembram que nós já estávamos naquela coisa da pandemia, com a pressão, né, das tinha pouca gente organizações. vindo, Isso. aula. Muita gente, foi no último dia, muita gente faltou porque já estava naquela coisa de contágio, muita gente preocupada, e com razão, porque realmente tudo muito novo para todo mundo. Né? Ninguém sabia direito como é que funcionava, como é que se contaminava, sabia que era, né, pela saliva principalmente, mas tinha outros poréns que a gente desconhecia. Hoje sabe-se até que a questão do ar também tem uma probabilidade de contágio. Então, é mais sério do que a gente pensa. Por isso, tantos mortos, né, gente? Mais de 80 mil mortos. É muito alto. A estatística é muito alta, assustador. Mas é o seguinte, o grupo C, ele ficou com falhas maiores na aplicação dessa prova. Porque não só nos F1, F2, F3, mas na parte da manhã também. Nós tivemos poucos alunos presentes e muitos alunos faltosos. Então, o que foi pedido? Para os professores desse bloco C elaborarem uma prova de segunda chamada. Só que essa prova de segunda chamada, todo mundo vai fazer. Vamos supor, por exemplo, estou vendo o nome do Samuel aqui. O Samuel fez a prova do grupo C, ele estava lá presente. Mas ele vai fazer novamente essa segunda chamada e vai prevalecer a maior nota. Então, eu acho que a pessoa só ganha. Aquele que perdeu vai ter a sua nota. E aquele que já fez vai ter a oportunidade de melhorar ainda mais a sua nota. Então, só do grupo C que vai ter, né? Isso. O grupo A Ok. e o grupo B. Eu, por Não exemplo... estava muito na pandemia ainda. Não, Todo foi mundo bem no compareceu. início. Isso. O grupo A e o grupo B, eu tive alunos que perderam prova. Eu acho que no F3 eu não tive, não. Mas de manhã eu tenho alguns Não, casos. se eu não me engano, Mas eu só fui no grupo A. Nos outros 2 grupos eu não fui, porque meus pais não deixaram. Pois é, porque ficam preocupados. E com razão. Aliás, eu tenho um aluno que é o Luca Henrique Tavares, do F3, que não tem nota dele aqui. Então, ele não fez a prova do grupo A. Vai ter a segunda chamada do grupo A e do grupo B também. Mas vai ser definida a data pela coordenação e você vai fazer parecido com o que está fazendo aqui.
Só por que o grupo C foi diferente? Porque o grupo C tem um número muito grande de alunos que estão sem nota. Entenderam? E essas notas precisam ser fechadas. É necessário vocês terem uma noção do que é que vocês têm, o que está faltando, e é natural, tá? Então, vou fazer o seguinte. F3A, ficar atento agora, que eu vou falar número e a nota. Diga. Que dia que vai ser a da terceira? A e B, né? A C? Não, a do grupo C prova foi definido. Não, a terceira grupo C prova foi que quase definido. ninguém foi. Então, do grupo C foi definida. A Karine não interrompeu a live, passou para vocês a data. Foi. Sim. Eu até anotei. Então, eu até anotei no papel, não sei se eu estou com o papel aqui perto, que eu sempre faço isso à medida que ela foi falando. Parece que vocês têm uma parte quinta, sexta. Como é que é? É quarta, quinta e sexta? Hoje vocês têm? Confirma para mim. Eu acho que era quarta, quinta e sexta. Não, Quarta, quinta e sexta. Foi quarta, quinta e sexta, não foi? E aí ela definiu que tem provas, por exemplo, uma prova que vai ser sozinha, que acho que é geometria, e a de ciências, eu sei que de ciências, e LPT vai ser... Não, pois dá para olhar pelo calendário do Teams, que ciências é sexta. Aí vai ser no plural? Vai ser na plataforma plural, mas vai ser tudo informado para vocês. Às vezes, até na aula de hoje, ela mais a Adriana pede a palavra e passa mais coordenadas. De manhã, eles fizeram isso na minha aula com o M1, porque precisa informar vocês a respeito. E a melhor forma é com vocês na aula ali, porque tem um grupo grande reunido naquele momento. Pode ficar tranquilo que vocês vão receber tudo direitinho, mas fiquem atentos aos comunicados, tanto da plural, o que vocês recebem, quanto a questões do clipe, informações lá relacionadas direitinho, vocês vão ter essa informação detalhada, tá? Tanto o horário, porque vocês vão ter o horário daquele professor estendido, para poder dar tempo de vocês fazerem a prova. Quem vai aplicar a prova, por exemplo, é o professor da área, porque se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida sobre abordagem, alguma coisa assim, o professor está ali para esclarecer. Por exemplo, como é que eu vou aplicar a prova de ciência se eu não domino a área, certo? Então fica mais fácil. Por isso que eles estão fazendo dessa forma. E o grupo A e o grupo B, quem perdeu qualquer prova, vai ter segunda chamada. Só ainda não foi definido pela coordenação o dia e o formato que será. A gente que é professor é comunicado um pouquinho antes para elaborar a prova, e aí vocês são comunicados em seguida. Tá certo? Eu acho que é por isso que eles pediram para a gente poder mandar essas notas através de foto, para eles registrarem no boletim e ter uma noção de quem é que está faltando nota. Então, F3A. Fiquem ligados aí que eu vou falar número e nota, certo? E depois eu faço a mesma coisa com o F3B e o F3C. Então, vamos lá. Número 1, 6,5. Número 2, 7. Número 3, 7. Número 4, 8,5. Número 5, 8. 9, 9. Não, peraí um pouquinho. 5, 8. 6, 9. 7, 6,5. Tô trocando a nota com o número, né, gente? 8, 7,5. Peraí um pouquinho. Não, tá certo. Deixa eu ver se eu não estou lendo errado aqui, né? 8, 7,5. 9, 7. 10, 8,5. 11, 9,5. 12, 6. 13, 9. 14, 8. 15, 7. 16, 7,5. 17, 8. 18, 6. 19, 8. 20, 8. 21, 9. 22, 8. 23, 7. 24, 6. 25, 8,5. 26, 9. 27, 5. 28, 6,5. 29, 9. 29, 30. 30, 8. 31, 7. 32, 8. 33, 8. Alguém que eu não falei o número? Que às vezes eu troco aqui na hora de falar. Tá todo mundo aí, não tá? Vou passar para B. Você pode repetir minha nota? Eu sou o último, eu não consegui ouvir do F3A. 8. 33, 8. Ok?
Vamos lá no Beleza, F3B. obrigado. Não, Neide. Oi. Qual que é Diga. o 29? O 29. 29, 9. Neide, a prova vale 9 ou 10? Vale 10. Ok. Vamos lá, F3B. Número e nota, tá? 1, 8, 2, 8, 3, 7,5, 4, 9, 5, 8, 6, 9,5, 7, 7,5, 8, 7,5, 9, 9, a nota no 9 é 9, 10, 6, 11, 6,5, 12, 6, 13, 9, 14, 7,5, 15, 6,5, 16, 8, 17, 7,5, 18, 9, 19, 7,5, 20, não fez a prova, 21, 8, 22, 7,5, 23, 6,5, 24, 8,5, 25, 7, 26, 7,5, 27, 6, 28, 7, 29, 9, 30, 9, 31, 6,5, 32, 8, aqui não tem 33. Vamos lá na F3C. Fiquem atentos, número e nota. 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 7, o número 7 tirou 7, número 8, 7, número 9, 8, número 10, 7, 11, 8, 12, 8,5, 13, 8, 14, 6,5, 15, 8, 16, 7,5, 17, 7,5, 18, 7, 19, 7,5, 20, 6,5, 21, 6, 22, 7,5, 23, 7, 24, 8,5, 25, 9, 26, 9,5, 27, 7, 28, 7, 29, 7,5, 30, 6, 31, 7,5, 32, 6,5. Alguém perdeu e precisa que eu repita antes da gente fazer a nossa abordagem da aula de hoje? Tranquilo, gente? Tranquilo? Podemos dar sequência? Então, o primeiro recado de hoje. Eu coloquei aí no bate-papo, no nosso chat, mais no início, a hora que eu dei o boa tarde para vocês, que tem um exercício disponível na plataforma Plural. Já me perguntaram, é prova? Faz parte das nossas atividades do dia a dia, tem a ver com as avaliações formativas, vai valer nota? Provavelmente, mas ainda não quantifiquei, o que importa é ver se vocês estão entendendo. Qual é a matéria, qual que é o assunto? É o período simples, especialmente sujeito, predicado, transitividade verbal, né? O valor do predicativo que nós estamos estudando aqui, do sujeito e do objeto, e vozes verbais de uma maneira geral. São só 6 questões, dessas 6, 3... Só um minutinho. 3 são abertas, ou seja, 3 são discursivas, com respostas bem curtas, bem objetivas, e 3 são objetivas, que as respostas são de marcar, certo? Vocês têm, eu abri ontem às 8h30 da manhã, não lembro mais a hora, mas foi aberta, ou no dia 20. Acho que foi no dia 20 e vai até o dia 31, que é a data para vocês fazerem. Não deixem para a última hora, para ver se estão entendendo, se estão tendo qualquer tipo de dúvida, para a gente esclarecer dentro das nossas aulas, nas aulas online mesmo, tá certo? Pode falar quem estava esperando para falar. Aqui, eu já fiz, né? Porque quando faz aqui, para mim some.
Ah, tá. Mas é porque tem alguns alunos, eu entrei aqui no site um pouquinho antes da nossa aula, estava o Antônio e o Luan comigo na tela aqui, e eu dei uma conferida. E realmente tem alguns que já entraram e já fizeram. Pelo menos com a tela que está aberta aqui, eu tenho, por exemplo, de cada turma, da turma A, por exemplo, de 32 alunos, 12 já entraram, tá? Tem alguns que já Você pode responderam. olhar se eu já fiz, por favor? Ah, não, não vou olhar, não. Isso daí vocês vão entrar e vão fazer. Depois eu vou olhar um por um. Aí eu tenho que entrar e ainda corrigir as que estão abertas aqui. Porque senão nós não damos conta de fazer o que a gente vai fazer. E olha que eu tenho pouca coisa hoje, que é simplesmente um fechamento. Vocês têm até o dia 31. Quem já entrou e já fez é essa semana. Aquele para trás é outro exercício. Esse é dessa semana. Vocês não precisam correr e fazer hoje, por exemplo. Não tem que fazer correndo. Mas também não deixa para fazer no dia 31, no último momento. Porque Aqui vai que a nem- internet dá falha. Vai que vocês ficam na mão. Tá certo, Di? Eu acho que não chegou para mim, então, não. Será? Dá uma olhadinha depois aí. Entra na plataforma e dá uma olhada. Eu vou conferir aqui depois, mas se eu for conferir isso agora, eu não consigo dar conta disso aqui. Uma coisa acaba tomando tempo em relação à outra. Eu entrei porque eu vi que tem gente que já entrou e já fez. Tem gente que já fez todas as questões, tem gente que fez algumas. São 6 só. E no instantinho vocês fazem, com as respostas bem objetivas. Mas olha, presta atenção no que está perguntando, porque eu observei que quem fez as fechadas com uma incidência muito alta de erro. Então, não é fazer tocado, é fazer para ver se está entendendo. Ver o que eu posso aperfeiçoar, se eu pego exercício de outro material, de outro livro, se eu elaboro alguma coisa a mais, se precisa de outra explicação em cima do conteúdo. É mais para dosar isso, para saber se está chegando até vocês. Porque uma coisa é o que vocês captam e outra coisa é aquilo que eu acho que foi captado. É diferente, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Depois que terminar a live, eu vou entrar lá e dou uma olhada lá quem é que entrou e tudo. Eu acho que foi o Pedro que me perguntou aqui, não foi, Pedro? Se você tinha entrado e feito, eu vou conferir aqui, a hora que terminar a live, eu olho com calma, Foi. certo? Aqui, Ney, eu acho que eu fiz, só que para mim sumiu aqui quando eu faço as coisas Mas é natural, quando você faz, fica para o professor corrigir e você só vai ter de novo feedback se eu mandar você refazer alguma questão. E aí depois é que aparece a nota. Então é porque esses exercícios que tem questões abertas, vai aparecer para que eu possa corrigir a sua resposta, entendeu? Mas depois, para mim, sumiu aqui. Eu fiz. É porque você enviou, é natural. Pode ficar tranquilo, eu vou olhar aqui, mas não fica apavorado, não. Eu acredito que é porque você fez e voltou para mim para poder depois dar um feedback para vocês. Fica tranquilo. Na nossa aula de sexta-feira, eu te dou uma resposta, deixa eu até anotar aqui. É Pedro o quê? Fala para mim seu nome todo, para eu ficar atenta. Pedro Oliveira Batista. Oliveira. Esse é do F3A, não é, Pedro? Aham. Eu vou olhar lá direitinho, mas eu acredito que é porque você me enviou e tá para que eu te devolva. Então tenha calma, qualquer coisa, sexta-feira ainda dá tempo de você fazer qualquer coisa antes da data. Dia 31 é na outra semana, no final da outra semana. Beleza? O prazo é justamente para vocês ficarem tranquilos, não é para apertar ninguém. Beleza? Vamos dar sequência aqui, porque tem algumas questões que eu acho que podem ajudar vocês, até mesmo na atividade que vocês vão fazer lá. Vamos lá. O tempo do coração é construído de pequenos gestos, quase despercebidos, mas cheios de significados. Do lado, vocês têm aí a imagem da Cora Coralina, que é uma poetisa que eu gosto bastante. Ela morreu bem velhinha, só publicou a obra dela já idosa, quase aos 80 anos, que ela foi começar a publicar, porque ela escrevia desde menina, desde adolescência. Teve algumas coisas publicadas assim esparsamente, mas não em livros reunidos. E o marido dela achava que aquilo não era importante, que aquilo não era significativo, que aquilo não tinha valor. Como ela viveu um tempo diferente do nosso, né, uma relação extremamente conturbada com ele, ela preferiu ficar quieta e esperar com calma. Depois que ele morreu, que ele faleceu, ela investiu naquilo que era o grande sonho da vida dela, que era escrever.
E essa frase que está na tela, particularmente, eu acho que ela cutuca muito nessa expressão de que a gente não deve desistir dos nossos sonhos. Desistir? Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, eu acho que para ela, de alguma forma, né, tudo que pode ter impedido ela de realizar os sonhos foi ficando pelo caminho. E ela concluiu, ela conseguiu fazer muito, deixou uma obra, um legado muito bacana. Fala de coisas muito simples, mas com uma densidade, com uma profundidade imensa. Eu trouxe para vocês em seguida, eu até tinha compartilhado novamente o áudio para vocês aí, eu acredito que está normal, tá? Se não tiver, vocês me avisam. Vocês já ouviram comigo alguma coisa do Marcos Pianger, se eu não estiver enganado. Que essa história aqui, ele vai contar um pouquinho, falando da relação, de novo, pais e filhos, mas ele vai falar mais da relação dele com os pais dele, do que dele com a filha, especialmente, acho que ele tem só uma filha, se eu não estiver enganado. Ele vai falar sempre dessas relações afetivas, afetuosas, de uma maneira muito interessante. Opa, peraí, que em vez de começar o play, ele pulou para outro slide. Estão ouvindo? Se tivermos sorte. Sim, dá pra ver. Dá pra ouvir. Ditado irlandês: é melhor ter sorte do que ser rico. Eu adoro esse ditado. Eu prefiro ter sorte. Uma vez um colega meu me disse, desdenhando de um boa sorte que eu falei para ele, que sorte é para incompetentes. Que seja, eu vou sempre escolher pela sorte. Eu agradeço todos os dias pelas coisas boas que me aconteceram, que não tem explicação científica nenhuma. Alguns chamam isso de Deus. Eu me lembro até hoje do Caio. Ele ganhava um presente toda vez que tirava uma nota boa. Ele ganhava um presente realmente caro sempre que passava de ano. Todo ano. Toda vez que eu tirava nota boa, a minha mãe falava: não fez mais que obrigação. Passava de ano tranquilamente e ouvia: não fez mais que obrigação. Era o melhor da turma e não fez mais que obrigação. Eu ouvi falar esses dias que o Caio destruiu o carro dele novinho dirigindo bêbado. Me fez pensar na influência negativa de pais que nunca dizem não para os seus filhos. Mas pensei também na influência de bons pais. Será que a gente vai ter sorte? Pais atenciosos, esses que passam horas estudando com os filhos, que conversam, que dizem não. Esses pais podem, por alguma razão inexplicável, ter filhos mal-sucedidos, ter filhos que fazem coisas erradas. Imaginem que tristeza é para um pai dedicado não ver o seu filho brilhar. Que mundo injusto é esse em que nós, seres humanos, somos tão imprevisíveis? Se os nossos filhos vão ser brilhantes, a gente não sabe. A gente aproveita cada momento torcendo para que sim. Se a gente tiver sorte. Se a gente tiver sorte, eles vão ser decentes, bem-sucedidos, vão ajudar outras pessoas, vão mudar o mundo. Se tivermos sorte, eles vão ser bondosos, reconhecidos, sorridentes, educados. Se tivermos sorte, terá valido a pena as noites em claro, as vezes que a gente não pensou no trabalho, as tardes de estudo, a dedicação, as conversas, a abnegação. A gente vai ter feito tudo isso e talvez dê certo, talvez não. Se der certo, seremos os pais mais felizes do mundo. E não teremos feito mais do que obrigação. Bom, observem, gente, que ele vai trazer para a gente exatamente essa importância das relações pais e filhos, das suas dificuldades, porque não são relações fáceis, não são fáceis para os pais, não são fáceis para os filhos, particularmente na faixa etária que vocês estão, né, que é a adolescência, a idade dos questionamentos, dos conflitos, onde se questiona tudo, a si mesmo, inclusive. E muitos desses questionamentos a gente vai levar, né, para a vida toda.
Bom, observem que aqui nessa tela eu coloquei para vocês a questão 3 e 4. A 3 nós falamos na nossa última aula, mas a 4 não, tá? Então, por isso que eu retomei com a 3 e com a 4 novamente, tá? Perguntando como o eu lírico se sente em relação ao povo. Se vocês não se lembram, eu não tô com ele para jogar na tela novamente, mas eu tô com o livro perto. Vocês têm um poema lá na página 109, Meu Povo, Meu Abismo, que é aquele poema do Ferreira Goulart, lembra? Que a gente comentou na aula de segunda-feira. Foi lido, inclusive, no finalzinho da nossa aula de sexta, né? E pergunta para vocês como o eu lírico se sente em relação ao povo. Vocês disseram, responderam, eu deixei a resposta aqui para vocês também, que ele se sente muito ligado ao povo. Teve gente que falou que ele sentia certa resistência ao povo, e era uma relação de atrito, né? De dor, realmente mas é uma relação de muito estranhamento. Então, esse flagelo, essa dor, era provocado porque o povo, para ele, é o elemento transformador da própria vida. A poesia do Ferreira Goulart é uma poesia muito social, que fala muito do coletivo, muito do outro, tá? Qual a relação entre o povo e a poesia do eu lírico? É muito o que eu acabei de falar, né? Esse valor social que a gente comentou. E aí comentamos também na última aula, na aula de segunda, o povo se transforma na própria poesia. Como a gente falou, né, que ele está muito ligado ao povo e que o elemento principal de transformação para ele é esse contato, esse atrito com o povo, a gente observa isso bem claramente na letra B, que a poesia é o alimento que provoca a transformação do eu lírico, né, desse eu que fala no texto, de uma maneira significativa, dá razão para a vida dele. Depois a 4, que nós não respondemos ainda. Considerando as ideias do poema, responda: por que predomina o predicado nominal? Lembrar que o predicado nominal é aquele que é composto de verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Toda vez que eu tiver o predicado nominal, o meu verbo vai indicar estado e o meu predicativo vai ser uma característica, algum tipo de qualificação, de especificação que eu vou atribuir para o meu sujeito, né? Quando a gente está falando de predicado nominal. E aí, o que vocês responderam na 4? Por que no poema Meu Povo, né, Meu Abismo, o Ferreira Goulart utiliza predominantemente o predicado nominal? O que vocês responderam aí? Eu queria ouvir vocês antes de eu colocar a minha resposta. Ou vocês tiveram dificuldade de interpretar? Me diz aí. Neide, eu tive dificuldade de interpretar, tanto é que eu não fiz essa questão, eu corrigi para dentro. Ótimo. Toda vez, gente, que vocês forem analisar os predicados nominais, vocês vão pensar que quando eu digo assim, ela é bonita, o que eu coloco? Uma definição para ela. Então, ela é sempre bonita. Quando eu coloco ela está bonita, eu coloquei que é uma possibilidade. Nem sempre ela é, mas naquele momento ela está. Então, é transitório. Quando eu coloco ela permanece bonita, ela estava bonita antes e ela continua bonita. E o continua se enquadra aí. Então, o predicado nominal, ele tem um papel de definições, que é o que nós temos relacionados aqui na resposta. Predomina o predicado nominal, porque a intenção do eu lírico é definir o que é o povo, pelo menos ao ver dele, tá? Então, quem teve dificuldade nessa resposta é normal, porque você fica pensando assim, o que é que ele quis dizer com isso? Qual é o motivo de ter selecionado esse tipo de predicado para construir o seu poema? O poema trabalha com as constantes definições. Quase todo poema, tá, gente? Os poemas, quase sempre, eles vão fazer esse uso de predicado nominal para tentar explicar, tentar definir alguma coisa, tá? Porque o foco não é uma ação, o foco é a definição, certo? Vamos tentar construir uma resposta aí. Esse tipo de predicado ou predicado nominal,
ele foca o papel da definição, ele foca a importância da definição, e o eu lírico, né, o autor, através do eu lírico, ele visa definir o que é o povo para ele, os significados, a sua própria poesia. Ficou claro, gente? Essa eu acho que ela era um pouco mais complexa mesmo, porque ela pega na semântica, tá? E puxa para a sintaxe, e aí você tem que explicar uma coisa com a outra. Então, eu acho mais pesado para vocês analisarem e conseguirem chegar no resultado, que é o que ele pedia ali. Vamos dar sequência? Agora nós damos sequência em semântica e discurso. E é essa parte aqui. Antes disso, eu acho importante, eu coloquei aqui, está um pouquinho antes aí na página 110, antes da semântica e discurso, esse quadro. Então, está perguntando ou colocando aí, para que servem os predicativos do objeto? Qual o papel deles, né? Então, da mesma forma que utilizamos as palavras para dizer como são as coisas que nos rodeiam, função de adjunto de nominal do predicativo do objeto, vocês vão ver que a função de adjunto de nominal nós vamos estudar agora para frente. Por isso que houve uma questão, uma pergunta do livro de vocês, que eu falei, olha, esse termo vocês ainda não estudaram, mas nós vamos ver. Então, eu estou vendo agora uma parte, aliás, já vi, com o pessoal do M1, que pega exatamente isso. Quando que eu tenho adjunto de nominal, quando que eu tenho um predicativo do sujeito ou do objeto, e quando eu tenho o complemento nominal, quando que eles se parecem, quando que eles se afastam. Ou seja, tem alguns termos que a gente fica na dúvida na hora de classificar. E aí eu tenho que analisar o que eu tenho na frase, o que está relacionado em termos de significado e de sentido, para depois fazer a correlação da classificação da função sintática. Qual o valor sintático que ele tem. Também podemos utilizá-las para atribuir características dos objetos, aos objetos de nossas ações, como ocorre com a palavra abatido, na seguinte frase: encontrei meu irmão abatido. Observe que quem que encontrou? Eu encontrei. A quem que eu encontrei? Meu irmão. Meu irmão naquela frase ali é objeto direto. Como é que o meu irmão estava? Abatido. Então, essa palavra abatido, que está se referindo ao meu irmão, é um predicativo do objeto, porque qualifica, caracteriza e especifica meu irmão. Quando a gente fala qualifica, o aluno fica pensando, mas a característica é negativa, porque o qualificar pode ser positivamente ou negativamente. Pode ter valor positivo, mas pode ter valor negativo. Tá? Nesse caso, encontrei é verbo intransitivo? Não, é transitivo direto. Pensa, se eu digo para você assim, encontrei, o que você me pergunta, Luan? Encontrou o quê? O quê? Tá vendo que você já tem o sujeito. Quem é que encontrou? Eu. Eu encontrei. Mas eu encontrei o quê? O livro, o objeto perdido, meu irmão, meu amigo, seus pais. Eu posso encontrar pessoas ou coisas ou objetos, certo? Então, o encontrar quase sempre vai ser VTD. Eu tenho que observar por que eu estou falando quase sempre. Porque eu posso ter uma relação contextual, eu posso ter um trecho de texto e posso relacionar o verbo com valor de intransitivo, como você me perguntou. Mas nesse contexto ele é VTD, tá certo? Sempre vocês vão olhar dentro do contexto, aonde ele está. Se tem um texto maior, se tem uma tirinha, porque isso tudo vai te dar pistas para saber qual é a correlação de significação e também o valor sintático. Neste caso, fazemos uso do que eles chamam ali, de predicativo e objeto. Vamos lá na semântica e discurso na 110. Nós vamos só começar, porque já são 2h05, né? Eu programei aqui para poder ficar me orientando. Vocês não deixam passar do horário, não, senão acaba extrapolando aí outras coisas que vocês precisam. Esse aqui, gente, eu gosto bastante do que ele traz aqui, porque eu sei que tem muita gente que acredita em horóscopo, que acredita em astrologia, mas tem os céticos. O que são céticos? É aqueles que acreditam, não, tem que ver para crer. Então, é muito comum você ler e falar, nossa, mas isso aqui é a minha cara. Quase sempre, os horóscopos ou as definições de signos, essa coisa toda, trabalham com coisas óbvias. Então, quando a gente lê, a gente consegue ter uma identificação, porque esses textos são trabalhados para isso. Eles usam o papel da linguagem para nos conduzir para esse caminho. Então, é tudo balela? Não. Existe estudo sério por trás da astrologia. No finalzinho
do nosso período antes do isolamento, eu lembro de comentar, não sei se foi no F3B, se foi no F3C, com um grupinho que sentava lá no fundo, alguma coisa sobre numerologia. A numerologia é curiosíssima, é super interessante. E funciona por quê? Porque ela trabalha com os significados dos números. Ah, então tem algum significado? Tem, mas tem construções que nos fazem pensar para um lado e nos conduzem para outro. Então, olha lá o que ele vai dizer para a gente e olha como que esses textos são construídos. Isso é intencional, tá? Os textos de horóscopo têm a função principal de descrever como será determinado período, dia, mês ou ano, na vida das pessoas de cada signo. Leia os textos dos horóscopos a seguir. Do horóscopo a seguir. É interessante, gente, porque algumas pessoas dizem, dá azar, lê horóscopo antigo, né? Vai atrasar a sua vida. Superstições. Da mesma forma que fala que, cuidado, você não pode passar debaixo da escada. Qual é o problema de passar debaixo da escada? Ela cai na sua cabeça, é óbvio, né? Cuidado se um gato preto atravessar na sua frente. Por que só o gato preto? Né? Os gatos são místicos, todos eles são. Talvez todos eles carreguem algum tipo de mistério. Até alguns horóscopos falam, pega o seu signo e descreve algumas características. Eu já vi um cara que ele pegou, fala, qual que é seu signo? Daí fala X. Ele lê o signo Y, daí a pessoa fala, nossa, eu sou muito assim. Porque pega coisas óbvias, viu, gente? Pega características que a maior parte das pessoas tem. Sem falar que muitas dessas pessoas fazem uma leitura corporal de você. Você, por exemplo, enquanto pessoa, tem uma maneira de se vestir, uma maneira de se comportar, uma maneira de falar, uma maneira de escrever. Isso tudo emite sinais sobre a sua personalidade, que podem ser interpretados. Existe um estudo bastante significativo, eu até tenho um livro sobre isso, eu já cheguei a levar para alguns alunos lá no Integral, porque eles ficam curiosos para saber como é que é isso, e vale a pena pesquisar, não é aleatório não. Vocês já ouviram falar em grafologia? Já, gente? Não. Astrologia tem a ver com signos, não é? Astros, né, os astros do zodíaco, conduzindo ali uma interpretação de signos. Astronomia, o astro, mas com outro fator. Agora, quando a gente analisa a grafologia, eu estou fazendo estudo da letra. Então, quem tem letra muito complicada, quase sempre tem registros ou tem alguma coisa ligada à sua própria personalidade. Então significa que a minha letra é feia, eu tenho personalidade feia. Não é isso. Não tem a ver com beleza, tem a ver com ser legível. Então, pessoas que têm muita dificuldade com grafia carregam determinadas bagagens, e isso é estudado. Pessoas que cortam o T muito em cima, pessoas que cortam o T antes, que cortam depois. A letra A muito pontuda, significa pessoas que têm picos de humor. Então, é muito comum, quando a gente está falando, por exemplo, do FBI e outros estudos, eles pedirem para as pessoas assinarem, escreverem determinadas coisas e fazer um estudo em cima disso, tá certo? Então, tem algum ponto. Eles estão falando de eco no microfone, gente, mas o Teams tem essas coisas de áudio, tá? Tem problemas mesmo. Tem live que eu não tenho problema nenhum com o áudio, tem problema que o áudio fica muito chiado. Eu estou ouvindo um chiado constante na live de vocês, que não estava de manhã, e eu não acredito que tenha a ver com o meu microfone em si. Andei desligando alguns outros equipamentos aqui do computador, mas o Teams tem essa falha. A maior falha dele, para mim, é com áudio. O pessoal do Avançado fez o mesmo comentário comigo em outra live. Então, vai muito do dia, ou da internet, não sei. Algumas parece que dão mais eco, outras não. Pode ser que alguém esteja também com o microfone ligado, e aí, junto com o meu, dá essa impressão para vocês. Bom, eu vou deixar isso aqui na tela, vou ler com vocês essa parte. Observe como que ele vai apontar, independente do signo. E a pessoa que é de Áries, que é de Touro, ou daquele signo especial, parece que ela se vê ali dentro, tá? Há um espelhamento. E isso acontece para as outras áreas de estudo, quando eles querem nos induzir a seguir determinado caminho. Vamos lá. Áries, vai do dia 21 de março a 20 de abril. Esse é o período de nascimento da pessoa, ok? A semana será especial e suave. Você resolverá antigos problemas financeiros e seus credores, que são aquelas pessoas que
que devem, né, para você considerar um acordo vantajoso. Aproveite. Você verá antigos inimigos completamente diferentes nessa semana. Uma ótima oportunidade para resolver velhas pendências. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Você notará o setor financeiro bastante ativo em sua vida. Na vida sentimental, tudo lhe será favorável. Você encontrará a pessoa amada, mais compreensiva e poderá resolver antigos problemas. O período é ideal para sentir a vida menos complicada e alargar seus horizontes. Aí pede, identifique nos dois textos predicativos dos sujeitos, objetos diretos e seus predicativos. Vocês conseguiram achar para mim predicativos do sujeito, objetos diretos e seus predicativos, aí predicativo do objeto? Conseguem achar algum aí? Quem achou algum aí poderia falar para mim predicativo do sujeito primeiro? E a gente para nessa questão e retomamos daqui a pouco, né, na sexta-feira, dando sequência nisso. Neide, qual que é essa página mesmo? Esse está na página 111. Não, Aliás, na está no verdade, finalzinho da era 110. Finalzinho da 110. É porque eu peguei tem outro horóscopo aí na 111. E aí? Vamos pegar aqui, ó. Será? Será um verbo de ligação. Eu estou indo aonde, gente? Na primeira frase. Então, observe que especial e suave são predicativos do sujeito. Certo? Bom, olha, você verá antigos inimigos completamente diferentes. Aqui eu tenho um predicativo do objeto. Você verá quem? Antigos inimigos diferentes, predicativo do objeto. Certo? Você resolverá antigos problemas financeiros. Então, nesse caso, antigos aqui, ó, poderia ser visto como predicativo do objeto, certo? Ou financeiros como predicativo do objeto. Depende da leitura que a gente pode fazer aqui, ok? Então, vamos prestar atenção daqui para frente. Nós temos aí perguntando objetos diretos e seus predicativos. Vocês não precisam fazer nos textos todos, não. Encontre pelo menos um, tá? Outro predicativo do sujeito, ó. Tudo lhe será favorável. Peraí, não, é predicativo do objeto. Tudo lhe será favorável para ele. Esse favorável aqui, ó, é predicativo do sujeito. O lhe é complemento nominal. Ele quase dá para a gente pensar aqui no predicativo do objeto como favorável, tá? E ele é do sujeito nessa questão aqui. Me lembrem de comentar essa frase com vocês depois, do tudo lhe será favorável, porque esse lhe aqui, ó, ele vai fugir um pouco do propósito que vocês vão ver em outras frases. Então, o que nós vamos deixar? Nós vamos deixar na tela essa questão, 1 e 2. Eu comentei com vocês a 1, especial, suave, o ideal ali, mas eu quero detalhar com vocês na frase, então eu vou colocar numa tela mais detalhada para a gente comentar juntos. Da mesma forma que a B, eu vou fazer isso em frase também, que eu acho que vocês visualizam melhor, certo? E vamos comentar a partir da 2, porque já são 2h15, senão eu interfiro na aula de outro professor, beleza? Na aula de sexta-feira eu dou continuidade, retomo a partir dessa tela aqui e detalho para vocês algumas frases tiradas aí desses horóscopos de Áries e Touro, detalhando o predicativo do sujeito e do objeto. Combinado? Combinado. Tchau. Então, tchau, galera. Boas aulas. Tchau, pra Neide. vocês. Tchau, Neide. Valeu, viu? Tchau, Neide. Tchau, Neide. Tchau. Tchau, Neide.